Ele não respondeu, Renan? O professor Thiago está entrando agora aqui. O Thiago está entrando também agora. Então, Acabou de me responder aqui. Ó, o professor Thiago entrou, só falta o Reginaldo. Vocês são em 3 ou 4, Renan? Professor Reginaldo mais 3. Então, 4 professores e contábeis. Isso. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Será que eu já vou compartilhando até entrar ali no... Acho que sim, prof. É, né? Porque senão a gente vai... Sim. Boa noite, professores, tudo bem? Desculpa. Boa noite, tudo bem? Desculpa atrás, por favor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, já compartilhei ou não? Ainda não. Não visualizo. Não. E agora? Ainda não. Também não. Ainda não. Ai, meu Deus. Agora foi, né? Isso. Agora sim. Deixa eu Sim. colocar. Deu certo. Bom, então, o nosso presente para Ciências Contábeis é um presente da arquitetura dos nossos professores para vocês. Então, vou falar um pouquinho sobre a acupuntura urbana, que é um conjunto de ações pontuais, são pequenas intervenções que, por sua localização, pode irradiar positivamente sobre a qualidade de vida na cidade. Isso a gente tem um exemplo típico, que é o Museu do Olho, né? Aí, então, o que é a acupuntura urbana? A concepção. A gente vê que é a mobilidade, a sustentabilidade e a sociodiversidade com a soma de uma escala, abrangência, localização e radiação. E eu vou falar muito mais sobre a mobilidade do que sustentabilidade e sociodiversidade, porque não vai dar tempo. Então, aqui a gente tem um exemplo de como era pensada as cidades lá na década de 20, né? Então, nós temos o Berlim, Moscou, que é essa parte aqui, Paris, São Paulo e o Plano Agache de Curitiba. Então, a princípio do século XX, era uma concentração de prédios e tudo mais no centro da cidade. A máxima densidade era no centro. Que aqui vocês podem ver que isso é mais ou menos da década de 70, e esse aqui é um legado do Plano Agache, porque a Cândido de Abreu, ela permanece exatamente como está. Então, do Plano Agache para agora, que é
Aqui é a concentração, eu ainda vou voltar no Plano Agache, mas é a concentração quando Curitiba, na década de 50, tinha 180 mil habitantes, e viu-se que precisava fazer alguma coisa, isso é na década de 60, que era uma concentração de carros, todo mundo tinha que ir para o centro, eles falavam, a gente precisa ir para a cidade, era uma concepção de que o centro era a cidade, né? E o que aconteceu? Então, aqui, voltando ao Plano Agache, em 1943, o centro era o ponto de referência da cidade, com 150 mil habitantes. Em 66, houve um concurso público, que quem ganhou foi o Jorge Wilhelm, que era o sistema linear, que era dissolver o centro, né? E na primeira revisão, em 2004, com 1.700.000 habitantes, já entrou a linha verde, que é essa aqui, que todo mundo conhece. Então, o que era o processo do planejamento urbano? É o uso do solo, a gente costuma dizer que é o tripé, né? O uso do solo, o sistema viário e o transporte público, o transporte coletivo. E isso somado ao desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e meio ambiente. Então, isso aqui é aquele traço, né? Aqui em cima é Santa Cândida, aqui para baixo Pinheirinho, Fazenda Rio Grande é para baixo, né? Só para vocês terem. E oeste e leste, né? Então, o que é o sistema estrutural? Que é esse aqui. Nós temos um exemplo típico aqui, que é 7 de setembro. Isso vocês podem pensar futuramente como que foi idealizado o sistema estrutural. Então, o sistema estrutural está aqui, que são todas essas faixas vermelhas aqui, e aqui, Visconde de Guarapuava, e aqui a Silva Jardim. Do outro lado da Visconde de Guarapuava ou da Silva Jardim já é ZR4, então só pode construir 8 a 10 pavimentos. E isso vai baixando o número de pavimentos para ZR3, ZR2 e ZR1, e a mesma coisa para cá. Então, aqui, ó, todos os amarelos são ZR2, aqui, esses aqui são ZR3, e toda a linha estrutural, ela é frangeada, ela tem sempre os prédios da ZR4. Então, o setor estrutural é a grande concentração, que é esse aqui, a concentração aqui do lado é ZR4, e aqui vai baixando para ZR3, para diminuir média densidade para baixa densidade. Então, aqui é o sistema, são os corredores, né? Aqui é o corredor central, onde passa o ônibus, as vias calmas, que são as verdes aqui, e as estruturais, que são as rápidas, que às vezes não são mais tão rápidas, né? Então, esse aqui é o nosso plano massa. Então, o que foi pensado? Que as pessoas deveriam trabalhar, morar, porque esse aqui é um habitacional, esse é um prédio habitacional, e o plano massa é porque, como Curitiba chovia muito, né, não tinha toda essa seca, as pessoas circulavam embaixo, para não se molhar, e ao mesmo tempo, então, tem o transporte coletivo, o adensamento e o sistema viário do lado, então é a concentração dos três. E aqui vocês podem ver como é que está o crescimento da cidade, que ela não é mais só a concentração na parte central, e ela vai para os eixos, né, norte-sul, leste-oeste. E o transporte público como indutor do desenvolvimento urbano. Aqui também temos aqui a estação tubo, que é o transporte coletivo, que todo mundo conhece, antigamente era o ônibus expresso, que está aqui. Então, ele começou assim em 1974, essa aqui é a João Gualberto, e passou para isso que é hoje em dia. Aqui ainda no lado esquerdo, a gente tinha a implantação dos postes, então foi retirado todo aquele posteamento para colocar os novos postes, e é onde já hoje trafega o nosso sistema de transporte. Todo o eixo de transporte, ele acaba num terminal de transporte, né? São os terminais de integração. E esses terminais fazem muito mais a integração com a região metropolitana.
E aqui daí entra a sustentabilidade. O que é a sustentabilidade de uma cidade? Bacias de contenção e estruturas de retardo de enchente. Então, isso são os parques que a gente tem, Parque Barigui, Parque Tanguá. Então, vocês pensam, sempre tem um lago. Não é um lago, é uma bacia de contenção. O reperfilamento das margens dos rios, a renaturalização das áreas de fundo de vale, implantação de parques lineares. E daí o que mais? Que é a ciclovia, área de lazer, academias ao ar livre, iluminação e paisagismo. Isso tudo torna uma cidade muito mais sustentável. Isso também foi acrescido ao plano de cicloviário, que nós temos 300 quilômetros adicionais de vias cicláveis. Isso era no passado, futuramente a gente vai ter muito mais. Isso é um estudo, tá? 300 quilômetros que a gente tem de projeto para implantar. Hoje em dia, isso conta com 90 quilômetros de ciclorotas, 80 quilômetros de vias calmas, que hoje estão implantando, se não me engano, na João Gualberto, acho que foi implantada, e a Marechal conta também. E acho que estão indo para o lado leste, se não me engano. E 130 quilômetros de vias cicláveis. E aqui estão os nossos parques com as bacias de contenção. No Parque Barigui, quem costuma ir, a gente tem uma passarela que ela é embaixo da rua, e aí geralmente saem nos jornais, porque a passarela está embaixo d'água. Não, isso foi feito para ficar assim mesmo, porque aí não tem enchente. E a nossa, não sei se isso mudou, mas era 64 metros quadrados de área verde por habitante. E nós temos 34 parques públicos e bosques. Esses são os são os cartões postais da cidade, que a maioria conhece. Esse é o nosso Parque Barigui, e aqui a gente pode ver toda a cidade, o crescimento linear, e também aqui vocês podem reparar que o transporte coletivo é indutor do crescimento da cidade. E a sociodiversidade, que eu só coloquei esse slide para não me estender muito, porque eu sei que todo mundo tem aula, mas o que é a requalificação física da área central, né? Não esquecendo que o homem é a escala humana, que o centro foi feito sempre para isso, e que a cidade não deve nunca esquecer da escala humana, a promoção de espaços de estar, e a questão de promoção de espaços para dinamização de atividades culturais. Então, essa é a nossa responsabilidade como arquiteto e urbanista, que a gente tem que pensar sempre na cidade, por mais que venham shopping centers e todos os centros comerciais, o que a gente tem que pensar, o que a cidade vai ganhar. E esse é o pensamento de um urbanista, que trabalha com cidade, é claro, né? Lógico que tem outros, mas sempre tem que pensar no ganho da cidade, que a gente tem que fazer o futuro para as demais gerações. Muito obrigada. Não sei se falei muito rápido, mas eu sei que eu não queria passar de 15 minutos. E agora estou aberta, eu acho que vocês têm 10 minutos para perguntar, porque nós temos, muitos professores têm aulas 19 horas, eu acho que eu poderia falar a noite inteira, porque eu sou apaixonada pela cidade, apaixonada por arquitetura, e acho que a gente, nesses anos todos, a gente conseguiu avançar muito no conceito de cidade, avançar muito no papel do urbanista, no papel do arquiteto para fazer alguma coisa melhor. Isso está aí, Curitiba, vem muita gente conhecer a nossa cidade para ver o que pode ser feito. O BRT foi feito em cima de Curitiba, e agora hoje dizem, Bogotá tem o Transmilênio. Eu fui para Bogotá, eu vi o Transmilênio, lá eles têm problemas seríssimos, porque um lado da canaleta não fala com o outro, e eles vieram arrasando
quarteirões, assim, como... vieram arrastando e demolindo quarteirões inteiros. Então, se você quer estar de um lado você está de um lado da via e vai para outro, você não consegue, você tem que andar 1,5 km. E o Transmilênio, claro, ele é mais rápido, mas ele tem uma degradação enorme, 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 enorme na cidade. Não tem isso que a gente tem. Agora está sendo implantado o desalinhamento das estações, porque a gente não queria fazer isso, mas para não ter desapropriação, então eles são um pouco desalinhados, né? Mas ainda você, em 50 metros, você consegue atravessar para o outro lado da rua, e é isso que a gente quer a diversidade. Por exemplo, a ZR4 é um lugar ideal para se morar. Por quê? Porque tem moradia, tem trabalho, tem comércio, então isso fomenta a vida da cidade. É um problema para quem mora numa ZR1, porque só tem moradia. Então, ou quem mora em condomínios longe, na Paulo Gorski, você tem que pegar o carro para ir comprar alguma coisa. Então, a vida da cidade está no tripé, que é transporte público, sistema viário nossa, agora estava falando, acabei esquecendo. Mas esse é o nosso tripé, que é o transporte público, é indutor indutor do crescimento da cidade, né? Agora vocês entendem, a Adriana entendeu a lógica da ZR4. Então, todo mundo pergunta, nossa, mas eu estou na Visconde de Guarapuava, tem um lado que tem altos prédios, né? E do outro lado só pode construir 8 a 10 pavimentos com compra de potencial construtivo. Então, tem aquele desenho que tem onde por exemplo, a 7 de setembro, que eu dei o exemplo da 7, e acaba que eu acho que é um lugar que todo mundo conhece, e aí vocês começam a entender o porquê que a cidade é assim, porquê que ela se alimenta, porquê que é tão difícil vir o metrô. O metrô é muito difícil vir para Curitiba, porque o custo-benefício não paga. Nós fizemos estudos, na época que o Gustavo Frutti era prefeito, a Dilma mandou dinheiro, mas até sair todos os EIAS-RIMAS e tudo mais, isso ficou muito difícil. Agora, com o término da linha verde, vocês vão ver que vai desafogar bastante e o ônibus vai circular no centro. Diga, Rocieli. Oi, professora. Oi. Não, achei fantástica a apresentação, você desenvolve ali na tua fala as dimensões da arquitetura, né? As dimensões ambientais, as dimensões tecnológicas, né? Porque eu acho que as pessoas não têm muito contato com isso, né? Sobre realmente qual é o papel da arquitetura nas questões urbanas, né? Então, quando você traz ali a organização, né, o projeto ambiental, tecnológico, o projeto social da arquitetura, discute assim sobre os elementos, né, do projeto pedagógico da arquitetura e como as pessoas talvez não conhecem, né? Não conhecem. Esse sistema integrado, né? Que não fala só de construção civil e paisagismo, né, professora? Vai muito além. Vai muito além. E isso depois tem mais coisa, né? Que é regularização fundiária, quem trabalha com habitação, tem a questão do mobiliário urbano. Nossa, Rocieli, tem muitas coisas ainda, assim, que tem a intervenção do arquiteto, e cada vez é mais importante que a formação de bons arquitetos, a formação de bons urbanistas, porque só depende deles, da gente, né, para formar uma boa cidade.
Não, com certeza, eu adorei. Professora, eu acho que o Renan colocou eu entendi como pergunta ali, pensando no bem da cidade, o metro é viável? Como é que é? O professor Renan colocou uma questão ali, não sei se a professora consegue. Não vi, deixa eu ver aqui. Eu perguntei sobre o metrô ali, até você fez um comentário bem na hora ali, acho que meio encaminhou a resposta ali Se o metrô em era relação ao metrô, Assim, se ele é é só viável em relação a... para explicar o que é o metrô. Você pensa, a gente fez o estudo que o metrô andaria embaixo da canaleta, tá? A princípio seria norte e sul. Então, o que era o estudo? Você cavar toda aquela terra, aonde vai levar essa terra? Como os comerciantes ficariam durante todo esse tempo, que não são 2 anos? Isso, quem está acompanhando aqui a trincheira da Mário Torinho, está vendo? Já vai fazer 2 anos e não consegue terminar. Então, qual o problema? Cada vez menos gente está usando o transporte coletivo. E isso não é aqui. Com a pandemia, os metrôs de Nova York, Paris, todos estão trabalhando no vermelho, porque precisa de usuário. E aqui, cada vez mais, com Renault, a Ford agora vai sair, mas cada vez os carros estão mais acessíveis, você tem mais liberdade para usar o carro. Todo mundo quer usar o carro, entra em casa, sentar e ir para o seu ambiente de trabalho. Então, isso cada vez é mais difícil, porque a conta, a não ser que venha um grupo estrangeiro que venha entrar no... Mas vai ser... não vai ser daí com R$ 5, que acho que é aí mais ou menos isso que É um investimento muito grande, né, professora? Vai ser um investimento muito grande. Investimento muito grande. Aí a gente estudou em algumas estações o centro comercial, mas agora, ainda mais agora com a pandemia, quase ninguém vai num shopping center fazer compra. O que você faz? Você faz compra pela internet. A mudança pós-Covid é tão grande, vai ser tão dinâmica e veio para ficar. O pior é isso. E a reestruturação, nós todos vamos ter que nos adaptar, porque na minha concepção isso não vai mudar. Então, essas grandes lojas, os grandes bancos, ninguém vai em banco mais. Então, algumas agências já estão sendo fechadas e outras vão fechar. Então, aquele Banco do Brasil que a gente chegava e que era uma área enorme, não vai mais ter isso, sabe? Porque você consegue ter conta aqui e morar em Singapura e não, claro, vai precisar de dinheiro, mas você consegue pagar suas contas com a conta aqui, porque você faz tudo online. Então, essa dinâmica vai mudar muito rápido. E eu acho que, do meu ponto de vista, cada vez fica mais distante essa questão do metrô. Sim, Professora, a professora Gladys está com a mão levantada, acho que você não está enxergando. Eu estou com a mão levantada, mas eu estou ouvindo muito. Olha, eu quero dar os parabéns para quem deu o presente e para quem recebeu o presente. Eu estou, assim, agraciada com esse presente. Eu acho tudo maravilhoso. Primeiro que eu adoro urbanismo, eu adoro paisagismo, eu adoro construção. Então, para mim, ouvir isso é muito bom. E eu acho que a gente integrar com outro curso, né, que é uma área que é de planejamento, né, que é de administração, contábeis, é uma área que planeja. E vocês planejam e executam, né? Executam a cidade, o urbe, né? O lugar onde as pessoas convivem. E a mesma situação que a gente estava falando ali de metrô, se houver metrô, vai ser de superfície, né? Ninguém mais vai querer ficar, porque as cidades... E Curitiba, gente, quem já viajou pelo mundo, que a maioria aqui de vocês já viajou em alguns lugares, vocês sabem que andar por debaixo da terra é um negócio do século XIX, século XX. O século XXI é aéreo, sabe? É ao ar livre, é ciclo, faixa, é gente, é indivíduo com o coletivo, mas morando nesse tripé aí de sustentabilidade, né? De cuidar do lugar, do espaço, de estar próximo, né? Então, acho que a gente retoma algumas
vocês aí que podem falar algumas ideias de agrupamentos sociais mais antigos, né, com essas zonas, antigos que eu digo assim, daquilo do conforto, né, que dá o conforto para a pessoa. Ela pode morar num lugar, trabalhar naquele lugar e não precisar se deslocar muito, né, daquilo, um raio muito distante, né, que, sei lá, 5 quilômetros, 2 quilômetros, ela consegue fazer tudo. 10 quilômetros é uma coisa de louco. Hoje mesmo eu fui ver 10 quilômetros, eu vou daqui até lá não sei aonde, atravesso quase a cidade. E eu andei, acho que 2 avenidas. Né? Então, esse planejamento é resultado, né, de alguém que pensou a estrutura. Como eu já tinha falado, Curitiba é planejada, sim, há bastante tempo. Graças a Deus, vocês tiveram ótimos urbanistas, né? Que alguém que pensou em plano diretor. Diferente de algumas cidades aí, que é um caos total, né? E agora deu uma amenizada por causa do Covid, né? Por causa do trânsito tá mais e assim, mesmo o transporte público já estava trabalhando no vermelho. E agora eu li umas matérias, tanto em Nova York como em Paris, eles estão com o Subway, né? E a Companhia de Paris, eles estão com sérios problemas de manutenção mesmo. Agora, acho que... Agora o Renan está com a mão levantada. Mas aí já está acabando a hora também, gente. Vou falar rapidinho, só pegar o gancho ali que a professora falou em relação a lojas e centros comerciais e tudo mais. A gente via há muito tempo, né, uma onda muito grande de vários locais, esquinas principalmente, e saía um centro comercial com várias lojas para locação. Né? Isso vem há um tempo já com bastante... Inclusive, o pessoal gostava muito de analisar a viabilidade disso, né? Quanto ia custar o terreno, fazer... Então, a professora enxerga que daqui para frente esse movimento vai se inverter, digamos assim. A tendência é que desacelere isso? Eu acho o seguinte, por exemplo, nos centros, todo o centro tem o seu centrinho de bairro, né? Toda a área, por exemplo, a Sítio Cercado tem o seu, né? O Bairro Novo, eu vi o Bairro Novo crescer, inclusive a gente foi lá, era um campo lindo, parecia um campo de golfe, era maravilhoso, mas as pessoas precisam morar. Então, assim... Esses bairros que têm o seu centrinho, eles vão fomentar a economia da área local, certo? Agora, você só vai atravessar a cidade, Renan, se você tiver que ir numa loja comprar aquele tipo, é uma coisa muito específica. Eu não vou para o norte, não vou para João Gualberto, para comprar uma coisa. Eu tô vendo, por exemplo, lá uma rede pequena ali, Minha Casa, não sei se já ouviram falar, é tipo R$1,99 Minha Casa. Eles abriram na área central, aí agora abriram aqui na 7 de setembro, no Batel, abriram lá no Champanhar, aposto que tem uma outra ali na João Gualberto, eu não sei porque eu não fui para lá, mas o que acontece? As pessoas estão se polarizando, então, grandes shopping centers, eu acho que eles estão fadados, na minha concepção, eu não fiz estudo nenhum, na minha análise urbanística, são caros, por que você vai ficar pagar uma fortuna para entrar num shopping center? Eu acho que centros comerciais, esses de esquinas, estão cada vez mais ganhando corpo, na minha concepção, porque você vai lá, você deixa teu carro, você não paga estacionamento, você entra, você resolve a tua vida em meia hora, e é isso que as pessoas querem, cada vez mais é a mobilidade, é a praticidade e a agilidade em resolver tuas coisas. A gente tira o sábado para fazer tudo que tem para fazer. Então, você pensa, eu vou fazer isso, mas tudo na tua zona, que é na tua área onde você vive, no teu entorno. Você não pega o carro e fala assim, a não ser que você queira passar, hoje eu vou no Parque Shopping Barigui, porque hoje eu quero comprar eu quero ir naquela loja, comprar aquele sapato. Aí você se programa.
Mas no dia a dia eu acho muito difícil. Então, não sei se respondi a tua pergunta, Renan, eu acho que os shoppingzinhos de esquina cada vez vão ganhar corpo. Tanto é que eles abrem, e são lojas menores, de 100 a 200 metros quadrados. Por quê? Porque é mais fácil de uma farmácia entrar, é mais fácil de uma academia pequena, é mais fácil. Agora, essa relação que a gente tinha, grandes bancos, grandes áreas para caixa econômica, isso... E uma coisa que eu acho que, falando em cidade, e não quero entrar na política, mas que o nosso secretário, o nosso ministro está completamente com a razão de acabar com 3.800 cidades, será que isso? Acho que era isso que eu li porque são cidades de 8 mil habitantes, 15 mil, que tem Câmara Municipal, que tem vereador, que tem isso, que... Para quê? Não precisa disso tudo. Eles mal conseguem pagar a folha de pagamento. Então, diminuir o número de cidades, diminuir e concentrar mais a economia. O Paulo Guedes, que ele tem um plano, mas não vai conseguir, porque os senadores e deputados estaduais e federais não vão deixar que isso aconteça. Mas dos planos do Paulo Guedes, que eu acho que uma das poucas coisas que eu acho que daria certo, né, nessa gestão que a gente está atravessando, é a diminuição de números de cidades. Respondido sim, professora. Obrigado. Nada. Mas alguém tem alguma pergunta? Eu, assim, dentro da minha experiência, eu falo isso porque a gente... eu trabalhei no IPUC 32 anos. Então, isso a gente... Tem algumas coisas que a gente vê na literatura, mas tem outras que a gente adquire com a experiência. E alguma das coisas que a gente vai... ver e vai ter que, agora o pulo do gato pós-Covid, todas as cidades vão ter que se adaptar, porque cada vez menos as pessoas vão sair, o entretenimento vai mudar, esses grandes shopping centers vão ter que se reinventar, não sei o que vai ser, mas eu acho que esse dinamismo vai mudar. Já mudou, né? Já mudou, não é uma questão... Já mudou. Muito bem, parabéns, professora e equipe, amei. Os professores estão saindo, eles falaram que às 7 horas eles teriam que sair, porque eles têm aula para dar, então... Estão em aula, e já estão atrasados, né? Muito obrigado, professora, obrigado mesmo. Espero que tenha gostado do presente, Reginaldo. Eu gostei, Reginaldo. Tanto que a gente vai querer uma segunda parte, hein? Com certeza. Então, estou à disposição. O que vocês precisarem, eu fico aqui à disposição. Muito obrigado mesmo, professora, os professores de contábeis do curso, e também acredito que os demais convidados aqui, né? Obrigado mesmo pelo presente, pelas informações aí, viu? Muito legal mesmo. Muito obrigada. A gente se encontra amanhã, provavelmente. Às 9. Okay. Às 9. Tchau, pessoal. Um abraço. Obrigada. Tchau. Boa Obrigada, noite. Obrigado. Pela participação. Reginaldo também. Obrigada a todos. Da arquitetura. Boa noite. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau. Tchau.